E se Deus pegasse a tua família hoje e colocasse na frente da igreja inteira, só para provar se vocês são fiéis a Ele? Parece pesado, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu com os recabitas. Na lição de hoje, Deus pega uma família fiel e coloca diante de uma geração infiel, só para mostrar o contraste. Nós vamos estudar isso na lição de número 9, a fidelidade dos recabitas, aqui das lições bíblicas de jovens, do quarto trimestre de 2025, dentro do tema geral, exortação, arrependimento e esperança, o ministério profético de Jeremias. A paz do Senhor. Meus irmãos, eu sou Francinilton do canal Lê para Aprender e Aprender para Ensinar. Esse vídeo é uma visão panorâmica e eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto, mas eu vou entregar um mapa rápido, aquilo que nós precisamos entender de fato e de verdade o que a lição vai passar. E aí eu vou ler juntamente com os irmãos o título, o texto principal, o resumo, pontos e subtópicos e aplicação pessoal. Para você, professor e aluno, chegar no domingo, claro, muito mais preparado. Então, cabe a você também se aprofundar. Vamos lá. O título principal e o resumo diz assim: então, a nossa lição é a lição de número 9, a fidelidade dos recabitas. E o texto principal está em Filipenses capítulo 2, versículo 15, que diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Perceba a ligação? Você percebe a ligação? Em Jeremias capítulo 35, Deus mostra um pequeno grupo de fiéis, ou um pequeno grupo fiel, chamados recabitas, no meio de um povo infiel. Em Filipenses capítulo 2, versículos 2 e 15, Paulo diz que nós devemos ser filhos de Deus irrepreensíveis no meio de uma geração corrompida. Ou seja, essa lição não é sobre um povo antigo, é sobre como nós devemos viver hoje. E nós podemos também trazer a lição em uma frase, ou resumir a lição em uma frase. Deus usa a fidelidade dos recabitas para advertir Judá e chamar o seu povo à santidade e à fidelidade. Então nós já temos o quê? O título, nós já temos o texto bíblico e nós acabamos de falar o resumo da lição. O interessante é que a lição ela também traz uma proposta de leitura semanal. E é muito importante que tanto os alunos como os professores também devem estar fazendo essa leitura. Por exemplo, na segunda-feira nós temos a origem dos recabitas, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, 55. Na terça-feira nós temos a diferença entre justo e ímpio, Malaquias 3, 18. Na quarta-feira, temos como um título: quem professa o nome de Cristo deve apartar-se da iniquidade. E aí nós temos lá 2 Timóteo, capítulos de 2 a 19. E na quinta-feira e sexta-feira, nós temos todos esses versículos: Provérbios 4 e 24, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 12, e Salmos, número 101 e verso 2, diz que apontam para a santificação. Nós devemos nos desviar do mal e ter um coração sincero diante de Deus. Também nós temos nesta lição, querido, os objetivos. Os objetivos são praticamente os pontos principais da lição. E os objetivos têm como nós podemos expressar assim: primeiro, mostrar quem são os recabitas. Segundo objetivo, refletir sobre o exemplo de vida de Jeremias e dos recabitas. E o terceiro objetivo é reconhecer o nosso chamado à santidade. Se você, meu querido aluno, professor, fizer com que o aluno saia entendendo esses objetivos, praticamente nós já temos 70% de entendimento dos alunos sobre esta lição. O ponto primeiro, que está relacionado ao primeiro objetivo, é os recabitas. Quem são eles? Esse primeiro ponto, querido, vai também tratar de alguns subpontos, subtópicos ou tópicos. Quem são os recabitas? A revista explica, citando o dicionário bíblico, que os recabitas são uma família, ou talvez uma ordem, que teve origem, ou tem origem em Jonadab, descendentes de Recabe, gente zelosa pelo Senhor. Eles aparecem em Jeremias 35 como exemplos para Judá. Não eram, abre aspas, não eram maioria, mas Deus olhou para a qualidade da fidelidade deles.
Segundo, o interessante é que nesse primeiro ponto, tanto o aluno como o professor deve ir às escrituras para melhor entender a origem, quem foi, de onde vieram, para que tanto o professor e aqui, claro, o aluno, ele deve estar inteirado e compreendendo de fato e de verdade quem são os recabitas. O segundo tópico desse primeiro ponto diz assim: como viviam os recabitas? E aí, abre aspas, eles levavam uma vida simples, com limites bem claros. Não bebiam vinho, não construíam casas, não plantavam, moravam em tendas como peregrinos pela terra. Isso foi uma decisão do líder fundador, Recabe, para protegê-los da imoralidade e da idolatria. Não era uma lei geral para todo Israel, mas uma disciplina do próprio grupo. Então nós já temos uma ideia de quem são esses recabitas, tá bom? E aí você pode ampliar essa ideia, entender, compreender, trazer luz. O que significa isso? Será que é legalismo? Por que o líder fez isso? Então surgem perguntas para que tanto o aluno como o professor deve desenvolver na aula. O terceiro tópico diz assim: os recabitas e seus valores. Por trás desse estilo de vida, a lição destaca alguns valores. Primeiro, obediência, limites, separação, compromisso com aquilo que receberam dos seus pais. E aí nós temos uma aplicação rápida para esse primeiro ponto. A pergunta para nós é: quais são os valores que governam a nossa família? A gente é levado pela cultura ou assume limites santos para guardar nossa casa? Então fica essa reflexão para nós podermos compartilhar, entender e aí de alguma maneira falar com os alunos. O ponto 2, ele vem também trazendo que Jeremias e o seu relacionamento com os recabitas, ou o que de fato e de verdade Jeremias tem a ver com isso. O segundo ponto é Jeremias e os recabitas, compreendendo o texto. É o primeiro tópico. Deus manda Jeremias levar os recabitas à casa do Senhor, coloca-os numa câmara e manda oferecer vinho para eles. Eles recusam. Explicam a orientação que receberam de Jonadab e mostram que permanecem fiéis até hoje. A partir daí, Deus fala com Jeremias e usa essa cena para confrontar Judá, que não estavam ouvindo a voz do Senhor. Vejam só, esse primeiro tópico do segundo ponto, você percebe que Deus instrui Jeremias a buscar aquela casa, a casa dos recabitas, e testa-os. Esse teste não é para que eles caiam, mas era para mostrar ao próprio povo de Israel e também a nós o que é ser fiel a Deus. Tá bom? O segundo tópico da lição, ela vai trazer o exemplo dos recabitas. Enquanto os recabitas guardavam até hoje a palavra de um líder humano, Judá rejeita a palavra do Senhor. O próprio texto destaca isso. Eles guardaram o mandamento de Jonadab, mas o povo não guardou a palavra de Deus. Isso é muito, muito duro, isso é muito grave. Até hoje, querido, nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos guardar a palavra de Deus em nosso coração. E esse guardar não é a questão de apenas memorizar, não é apenas decorar, é fazer com que ela faça parte da nossa vida, faça parte da nossa história, faça parte do nosso dia a dia, da nossa vida diária, no trabalho, na faculdade, na escola, em casa, trabalhando nos seus próprios negócios ou trabalhando fora. Não, a palavra de Deus, ela deve estar pulsando, ela deve estar viva em nossos corações. E aí o terceiro tópico diz assim: a mensagem. O que isso tem a ver? A mensagem é clara, abre aspas. Deus fala, Deus insiste, Deus chama ao arrependimento, mas Judá endurece o coração. A fidelidade dos recabitas mostra que é possível viver de forma obediente mesmo em um ambiente contaminado. Isso tira nossas desculpas. E aí eu tenho uma pergunta que você também pode fazer, ou eu quero também já deixar aqui. Será que hoje a gente não obedece mais às tendências da internet e às opiniões dos outros do que a palavra de Deus? Olha só, será que hoje, na atualidade, será que nós não obedecemos mais o que o mundo dita, o que a internet, as redes sociais, os influencers, os grandes intelectuais da atualidade falam? Será que nós não atendemos mais para eles do que para a palavra de Deus?
Eu creio que nós precisamos, nesse ponto, querido, sermos radicais. A palavra de Deus ela deve ser o nosso único manual, a nossa única bússola. Ela deve ser consultada primeiro, para depois nós analisarmos e vermos se de fato e de verdade o que as pessoas estão falando é de conformidade com a palavra de Deus, tá bom? E aí nós vamos para o terceiro ponto, e aí fecha a lição, que é um chamado à santidade. O primeiro tópico diz assim: o que é santidade? A lição lembra que santidade não é só a aparência, nem uma vida de perfeição sem erro. Santidade é pertencer a Deus, viver separado para Ele, deixando que a vontade dele governe em nossa vida e em tudo. Querido, ser santo é ser chamado para junto de Deus, para sermos usados por Deus, para vivenciarmos a Deus, para exalarmos a Deus, para anunciarmos a Deus. Nós precisamos viver em santidade. Hoje, na atualidade, nós precisamos nos desagarrar, nos separar, virar o rosto, virar as costas, dizer não para sermos santos, para que o Senhor possa nos usar com qualidade. Tá bom? Então, implemente isso na lição, entenda isso, fale com seus alunos. Você mesmo, professor, deve ser um padrão, um exemplo de uma vida santa. Não com brincadeiras, não com piadas, não em lugares onde pode, de alguma maneira, trazer uma aparência de maldade. Então fica essas dicas. O segundo tópico da lição, ela vai trabalhar santidade como fruto da fidelidade. Santidade aqui aparece como fruto de fidelidade. Fidelidade é a palavra, fidelidade aos compromissos que fizemos com Deus, constância naquilo que Ele já revelou. Então, a santidade, ela gera isso. A santidade, querido, ela deve proceder também de uma vida de fidelidade. Então, devem andar juntos, deve ser gerado por isso, tá bom? Deve ser o fruto. Se nós somos fiéis a Deus, se nós temos um compromisso com Deus, se nós tememos a Deus, se nós respeitamos a Deus, automaticamente, querido, nós vamos querer ser santo. Então, a fidelidade, ela vai gerar em nós esse desejo de viver uma vida santa para Deus, tá bom? Ser constante naquilo que Ele já revelou. Assim como os recabitas continuaram firmes em algo que receberam as gerações, e aqui, meu querido, me perdoe se eu estiver errado, mas aí parece-me que são 200 anos depois dessa ordem, eles ainda continuavam sendo fiéis, tá bom? Mas se eu estiver errado, pesquise, porque pode ser que seja menor. Continuando, aí nós temos o quê? Que receberam as gerações. Nós somos chamados a permanecer firmes no Evangelho, mesmo que a cultura mude, mesmo que as pessoas mudem, mesmo que o sistema mude, nós precisamos ser fiéis, tá bom? O terceiro tópico diz assim: a santidade que abençoa. Por fim, Deus faz uma promessa aos recabitas: sempre haveria descendentes deles diante do Senhor. Isso mostra que a santidade atrai a presença e o favor de Deus. Isso mostra que a santidade atrai a presença e o favor de Deus. Que coisa extraordinária nós precisamos entender, querido. O resultado de uma vida santa, querido, é a presença de Deus, é estar em intimidade com Deus, é viver em comunhão com Deus, é estar de comum acordo com Deus, é se submeter a Deus, é estar sobre a missão de Deus. Que coisa extraordinária que a santidade ela também proporciona e ela gera. E aí nós temos uma aplicação. A aplicação é assim: a santidade não é uma prisão. É o caminho da presença de Deus e da bênção verdadeira. Não vale a pena negociar essa santidade por prazeres rápidos. Não vale a pena nós, com um pouquinho de tempo, desfrutarmos do mundo, pecarmos voluntariamente. Não vale a pena. Mas antes nós vivemos uma vida santa, uma vida separada. Ainda que a nossa vida de piedade proporcione-nos perseguições, ainda que a nossa vida de santidade nos proporcione privações, talvez não cresçamos na empresa, porque talvez a empresa queira que nós façamos algo que vá ferir a ética cristã, ou os princípios de Deus, ou a santidade de Deus. Nós precisamos ter em mente isso, querido. Vale a pena sacrificar o meu crescimento externo em relação ao meu crescimento interno, a minha vida espiritual. A minha vida espiritual, ela deve ser mais importante. A nossa vida espiritual deve ser mais importante, deve ser prioridade.
para o nosso crescimento, para a nossa vida diária, tá bom? E aí chegamos à conclusão. E para concluir, essa visão panorâmica é uma visão panorâmica. Tu viu que eu não peguei a lição, não entrei, eu deixei com os irmãos devem, tá? Eu vou deixar os pontos aqui para que os irmãos possam, de alguma maneira, também se aprofundarem, né? Essa lição, que é a lição de número 9, que vai trabalhar a fidelidade dos recabitas. Judá tinha o nome de Deus, mas não vivia como Deus. Os recabitas eram um grupo pequeno, mas viveram coerentes com o que creram. Deus usou a fidelidade deles para confrontar uma geração inteira e chamar ao arrependimento. E surge uma pergunta. A pergunta é: e se Deus colocasse a tua família diante da igreja hoje, como colocou os recabitas, o que a vida de vocês revelaria? O que a minha família revelaria? Querido, veja só o peso da responsabilidade que professores, que alunos, eles também devem ter. Nós devemos ser exemplos, padrão de uma vida de fidelidade e de santidade. Eu sei que não é fácil, eu sei que a vida cristã ela não é fácil, mas ela é possível. Por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus que mora e habita de nós, nós temos a sua palavra, nós temos a mente de Cristo e nós temos uma igreja que intercede por nós, tá bom? Então, fica essas dicas. Como professor e aluno, seremos um exemplo de fidelidade ou apenas de discurso? Que o Espírito Santo nos ajude a viver como filhos de Deus irrepreensíveis em uma geração ou no meio de uma geração corrompida, como lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 15. E eu quero apenas lembrar que é apenas uma visão panorâmica da lição, tá bom? E aí, leia a lição completa, estude os textos da semana, ore pedindo direção para aplicar tudo isso à tua vida e na da turma. E, se você assim desejar, não sei que hora vai chegar esse material, se vai ser na sexta, eu não sei, mas se você desejar, eu posso ainda aprofundar esse estudo por tópicos. Eu posso fazer vídeos exclusivos sobre cada ponto e aquilo que nós acharmos mais importante. E aí deixe, né, com os slides, com o material. Não sei se eu vou deixar o material escrito aqui na descrição, tá bom? Mas se assim Deus nos der essa oportunidade, nós deixaremos. Se você quiser, deixe no comentário e diz: eu quero o estudo completo, ou quero um material ou subsídios para aprofundar mais essa lição, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? O nosso canal é Ler para Aprender e Aprender para Ensinar. E compartilhe esse vídeo com outros professores e alunos da EBD. Deus te abençoe. Em nome de Jesus e até a próxima lição, tá bom? E aí, até a próxima, que Deus te abençoe. Amém.